bastante atenção no que você disse sobre conduzir as leituras do seu paciente, cuidando para que ele se influencie daquele amigo materialista. Mas você não está sendo um pouco ingênuo? Parece que você está se convencendo, baseado não sei aonde, que pela argumentação você pode afastar ele da influência do inimigo. Parta do princípio que a sua vítima já se acostumou desde criança a ter uma dúzia de filosofias diferentes dançando na sua cabeça. Ele não usa mais o critério de verdadeiro ou falso para conferir cada doutrina que apareça, independente da origem dela. Ao invés disso, ele olha se a doutrina é acadêmica ou não, antiquada ou atual, humanitária ou cruel. O jargão e as citações prontas e não o argumento lógico são seus melhores aliados para manter ele longe da igreja. Não perde tempo tentando levar ele a concluir que o materialismo é verdadeiro, a gente sabe que não é. Faz ele pensar que essa ideia é uma filosofia do futuro. Esse é o tipo de coisa que vai despertar a atenção dele. Eu percebo que você tem intenções produtivas, mas há um problema muito grande quando tentamos persuadir o paciente a passar para o nosso lado usando argumentos e lógica. Isso leva toda a luta para o campo do inimigo, que, para azar nosso, também sabe argumentar, e muito melhor que nós. Por outro lado, na área da propaganda prática e falsa que lhe sugeri, ele tem se mostrado por séculos bem inferior ao nosso pai lá de baixo. Pela pura argumentação você vai despertar o raciocínio do paciente. E uma vez que ela desperte, quem pode prever o resultado? Veja o perigo. Mesmo que uma cadeia de raciocínio lógico possa ser torcida de modo a nos favorecer, isso tende a acostumar o paciente ao hábito fatal de questionar as coisas, analisando com visão geral e desviando-se das experiências ditas concretas, que na verdade são apenas experiências sensíveis e imediatas. Sua maior ocupação deve ser, então, prender a atenção da vítima de modo a jamais se libertar da corrente do "se eu vejo, creio". Ensina ele a chamar essa corrente de vida real, e jamais deixe ele se perguntar o que significa esse real. Você não percebe o quanto os humanos são escravizados à rotina? Uma vez tive um paciente, ateu convicto, que costumava fazer pesquisas no Museu Britânico. Um dia, estando ele a ler, notei que seu pensamento esvoaçava com tendência a um caminho errado. O inimigo estava ali do lado dele. Antes que percebesse, vi meu trabalho de 20 anos começando a desmoronar. Se tivesse entrado em pânico e tentado argumentar, eu estaria irremediavelmente perdido. Mas não fui tolo assim. Recordei da parte da vítima que mais estava sob meu controle e lembrei ele que estava na hora de almoçar. O inimigo, acho, lhe fez uma contra-sugestão de que a questão que tinha surgido na mente dele era mais importante que o alimento. Penso ter sido essa técnica do inimigo, porque quando lhe disse "basta", isso é algo muito importante para ser meditado no final de manhã, vi que o paciente ficou satisfeito. Mostrei a ele um jornaleiro gritando "olha o jornal da tarde", e o ônibus número 73 que ia passando, e antes que ele tivesse dado muitos passos eu o tinha convencido de que, seja lá quais forem as ideias extraordinárias que possam vir à mente de alguém trancado com seus livros, basta uma dose de vida real para persuadir ele de que aquilo tudo não podia ser verdade de jeito nenhum. A vítima escapara por um fio, e anos mais tarde gostava de referir aquela ocasião como um senso inarticulado de realidade que é o último salva-vidas contra as aberrações da simples lógica. Hoje, ele está seguro na casa do nosso pai. Começa a perceber? Graças a processos que ensinamos em séculos passados, os homens acham quase impossível crer em realidades que não lhes sejam familiares. Insista em lhe mostrar o lado comum das coisas. Acima de tudo, não faça qualquer tentativa de usar a ciência, digo a verdadeira, como defesa contra o cristianismo. Certamente as ciências o encorajariam a pensar em realidades que a visão e o tato não percebem. Tem havido tristes perdas para nós entre os cientistas da física. Se a vítima teimar em mergulhar na ciência, faça tudo o que você puder para dirigi-la para estudos econômicos e sociais, acima de tudo.
Não deixe que ela abandone a indispensável vida real. Mas o ideal é não deixar que leia coisa alguma de ciência alguma, e sim lhe dar a ideia de que já sabe de tudo e que tudo que ele assimila das conversas nas rodinhas são resultados das descobertas mais recentes. Não se esqueça que sua função é confundir a vítima. Pela maneira como alguns de vocês diabos inexperientes falam, poderiam até pensar que absurdo que nossa função fosse ensinar. Seu afetuoso tio Morcegão.